Bom dia a todos. Vou começar saudando aqui os bravos que vieram. Esse dia é um pouquinho frio, né? Começou a esfriar, que nem diz o outro. Então hoje nós vamos falar aqui de William Shakespeare, né? O nosso autor do dia. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar, né? Quem conseguiu ler a peça antes, ou pode não necessariamente essa semana, mas que já tivesse lido O Mercador de Veneza, que vai ser a que eu vou tratar aqui, né? Alguém já leu a peça? Leu? O resto não leu? Certo. Não, beleza, a gente vai fazer toda uma visão dela, nós não vamos lê-la toda, certo? Mas a gente vai ver tudo o que acontece e vai ler boas partes dela aqui, tá? Então o autor é o Shakespeare, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Pelo menos ouvido falar. Um autor inglês, né? Do século XVI, nascido em 1564, né? E falecido em 1616. Né? Dizem que no mesmo dia que faleceu o Cervantes, né? O autor do Dom Quixote, né? Dizem que morreu no mesmo dia, inclusive. Então, nós temos esse autor, certo? Inclusive, vamos começar falando um pouco dele, né? Existe uma curiosidade, existe uma questão shakespeariana, que talvez vocês não tenham ouvido falar, que, né, muitas pessoas consideram que Shakespeare, esse tal William Shakespeare, nem foi o autor das obras, né? Das peças de William Shakespeare, dos sonetos, e também dos poemas mais longos que ele escreveu, né? Ele não escreveu só peças de teatro, né? Mas existe uma questão shakespeariana que é o seguinte: alguns né, acadêmicos, eruditos de literatura, duvidando da existência desse cara, certo? Começaram a investigar e propor outros nomes como autores das obras, certo? Então, Francis Bacon é um deles, né, um famoso filósofo da ciência, também daquela época. Christopher Marlowe, que foi um outro dramaturgo também, é proposto como autor. E até brinquei esses dias num post que eu escrevi, que ainda não saiu, né, mas vai sair pelo Instituto. O Marlowe, esse também era um autor de peças de teatro. Ele morreu, assim, muito jovem, numa briga de bar, certo? E aí se diz que, na verdade, alguns propõem a teoria de que, na verdade, ele fingiu a própria morte para virar o William Shakespeare e lançar as obras, né? Então chega a loucura, assim, em torno do nome do Shakespeare, e, pelo que eu li, existem 80 nomes que já foram levantados como possíveis autores das obras do Shakespeare. E aí a gente se pergunta, por que isso, meu Deus do céu, né? Por que o pobre do Shakespeare não pode ter escrito as próprias peças e coisas assim, né? Mas é que é um pouco estranho mesmo, porque ele, um cara que era um simples filho de um produtor de luvas, certo? De um fabricante de luvas da época, tenha conseguido escrever aquelas obras, essas obras que muitos consideram, inclusive, né, as maiores peças de teatro já escritas, né? Então é um cara muito obscuro. Se a gente for ver assim nos registros históricos, tem muita pouca coisa sobre ele, mas tem, certo? Existe o registro de batismo dele e outras coisas, né? O pai dele comprou um título de nobreza, né? Então acabou que ele se tornou, o próprio Shakespeare, depois um nobre. Não era, mas se tornou porque comprou um título de nobreza na época, certo? Então existem alguns registros históricos, sim, da vida dele, e as obras são atribuídas a ele, né? Mas alguns dizem que aquilo era meio impossível, né? Um cara meio obscuro, né? Que nunca foi para a faculdade, certo? Ele só estudou as artes liberais, certo? Desculpa. Só estudou as artes liberais? Não, mas é que para nós hoje em dia isso já é muito, né? Mas para a época, assim, tinha gente que torcia um pouco o nariz para isso, né? Pô, já existia Oxford, essas coisas assim, né? E ele não estudou nesses lugares, certo? Não existe. Hoje continua torcendo o nariz para isso? Não, pro Shakespeare não, né? Só aqueles que dizem que não foi ele que escreveu, que só pegaram o pseudônimo de um outro cara ali da época para escrever as obras, né? Foi o caso de Camões também. Camões também, exatamente, o exemplo que eu ia dar agora. Camões também nunca
fez um curso superior de nada, nem de direito, nem de medicina, nem filosofia, nem nada, né? Então, para ver, né, para a gente ver assim o que era essa educação das artes liberais na época, né, que era capaz de produzir simplesmente o maior gênio do português, né, da língua portuguesa, de escrita em língua portuguesa e inglesa, certo? Né, mas existe então também um necrológio que foi escrito por Shakespeare, por um outro autor, por um outro dramaturgo chamado Ben Jonson, né? Eu falo isso que eles torciam um pouco o nariz porque tem esse necrológio do Ben Jonson em que ele elogia o Shakespeare. Só que são elogios entremeados com algumas ironias, assim. Então tem uma frase que é muito famosa nesse poema que ele diz: ele tinha small Latin and less Greek, certo? Que quer dizer, ele tinha pouco latim e menos ainda grego. Ou seja, ele nem sabia muito bem latim e grego, então nem se fala, né? Então ele é um poema cheio de elogios, assim, nossa, maravilhosas as tuas peças, não sei o quê, mas tem umas alfinetadazinhas, assim, né? Então é um necrológio, né? Para quem conhece o curso de filosofia do professor Olavo, né, que tem que fazer um necrológio, uma das primeiras coisas que tem que fazer, né? Tu tem que te imaginar como alguém que morreu, né? Tu tem que te imaginar que tu já morreste e que alguém vai escrever, então, sobre a tua vida, né? Então, o Ben Jonson, ele fez isso do Shakespeare, assim, cutucando um pouquinho, né? Porque ele também era dramaturgo, ele era digamos assim, um rival do Shakespeare, entre aspas, também, né? Tinha muito mais erudição, muito mais educação, mas as obras dele são muito menos conhecidas hoje em dia, né? Então a gente vê aí que entra um pouco do gênio, né? Um pouco ou muito, né? Não é só a educação que produz, então, um grande escritor. Mas então isso, né, sobre o Shakespeare, eu queria trazer um pouquinho dessa questão de Shakespeare, porque existe e é muito forte essa questão, um pouco, talvez assim, pessoas que não têm muito o que fazer, então ficam investigando essas coisas, né? Quem gosta, é uma curiosidade interessante sobre o Shakespeare, né? Mas bom, então vamos sair dessa questão mais bibliográfica e vamos falar então da obra do Shakespeare, né? Então se diz que o Shakespeare escreveu comédias, tragédias, né, e peças históricas, isso no teatro, né? Porque também, como eu disse, ele escreveu outras coisas. Então a gente vai falar um pouquinho assim dessa questão da comédia e da tragédia, né? Porque na verdade ele não escreveu comédias e tragédias assim como o Aristóteles fala na Poética, certo? É isso que a gente vai ver agora. Então, quando o Aristóteles na Poética ele fala ali ele fala principalmente da tragédia, né? Porque a Poética do Aristóteles ela só fala da tragédia e ele promete na obra, no começo da obra, que ele vai falar da comédia, mas não, ou se perdeu essa parte da Poética ou ele não escreveu, né? Então o plot, né, a trama do filme, aquele famoso O Nome da Rosa, é em torno disso, né? O cara está procurando a parte da Poética de Aristóteles que trata da comédia, porque supostamente os medievais esconderam isso, né? Porque eles não gostavam do riso, não gostavam de rir, não sei o quê, né? Mas é só uma trama de romance. Alguns acham que é uma descrição exata da Idade Média, infelizmente, né? Então, não existe essa parte da comédia. Ele fala algumas coisas assim, bem por cima, né, na parte que a gente tem da poética dele, tá? Mas o que a gente vai ver, e logo em seguida, que o Shakespeare ele não segue aqueles cânones, né? Aquilo que o Aristóteles fala ali sobre tragédia, ele se aplica à tragédia que existia na época dele. Tragédia grega, né, que acontecia nos festivais de Dioniso, em Atenas, certo? E comédia também. A comédia era um pouco menos bem visto, obviamente, né? A tragédia era o grande evento desses festivais, né? Então, o que acontece, né? A tragédia para o Aristóteles era então uma imitação, tá? Para ele a poesia é imitação, era a imitação das ações humanas, certo? De ações humanas. E aí que começa a divisão, tá? A tragédia trata de ações humanas sérias, de personagens nobres, certo? E a comédia, então, vai ser a imitação das ações de personagens inferiores, não nobres, né? Ridículos, então. E, né,
uma imitação assim não tão séria, certo? Uma imitação mais para buscar o riso mesmo, para buscar, né, tem uma famosa frase latina que é ridendo castigat mores, né? Que quer dizer, né, castiga-se os morais com o riso, né? As morais corruptas. Então era mais ou menos isso, certo? Só que por que eu disse no começo que o Shakespeare não fazia isso? É porque para o Aristóteles, então, a comédia e a tragédia eram coisas bem estritas, certo? Então a comédia só vai falar de personagens mais ou menos ridículos e a tragédia só vai falar de personagens sérios, certo? Mas no Shakespeare, quando a gente vai olhar, e a gente vai ver muito bem claro nessa peça aqui, no Mercador de Veneza, estão misturados personagens ridículos e personagens sérios, certo? Nós vamos ver em seguida um pouco mais. Quem tiver alguma pergunta pode fazer, tá? Não hesitem. Então isso, tá? Aí, na tragédia, então, né? Pega ali o Édipo rei, não tem nada para rir ali, né? E outra coisa, né? Que o Shakespeare também não obedece. O Aristóteles fala que tem que ser uma ação, né? Uma ação una e que tenha unidade de tempo e de espaço, certo? Então o Édipo rei se passa tudo no palácio de Tebas numa única noite ou num único dia, certo? Então é só aquela ação do Édipo descobrindo, né, que ele havia matado o próprio pai e desposado a própria mãe. É uma ação, né? Qual é a ação? É a descoberta, certo? No Shakespeare, né, e a gente vai ver depois o teatro evolui e tudo mais, né? Até por questões técnicas, aí a ação já é muito mais variada, né? São várias ações, existem várias plot twists, né? Existem várias viradas da trama, certo? E aí é por isso que eu digo, tá? Quando a gente fala de tragédia do Shakespeare, não é aquela tragédia no sentido estrito do Aristóteles, nem a comédia, tá? Porque também aqui a gente vai ver, ó, no Mercador de Veneza tem o Antônio, por exemplo, tem a Pórcia, são todos personagens elevados, certo? O próprio Bassanio, né, ele tá no meio termo ali, mas são todos personagens elevados, não são personagens ridículos, certo? O Pórcia eles podem fazer alguma piada, assim, né? Mas como o Aristóteles define a comédia como a imitação de personagens inferiores, de tipo inferior, né? Não é o caso aqui, certo? Inclusive o que a gente vê no Mercador de Veneza, o personagem do Shylock, que é o personagem mais controverso da obra por ser um judeu, né? E aí tem toda a questão do antissemitismo em torno desse personagem, do Shylock, né? Quando a gente olha para ele de perto, ele não é um personagem de comédia também, porque ele ele até pode ser um tipo inferior, vamos dizer assim, mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito grande também, né? Ele tem um poder muito grande na trama, a ponto de que a gente não pode dizer que ele é inferior e que ele é simplesmente ridículo. Na verdade, ele parece mais um personagem trágico do que um personagem de comédia, entende? Então, é isso que a gente tem que ver desde o começo, tá? Quando a gente pensa assim... Desculpa. Quando a gente pensa nesses termos do Aristóteles, comédia e tragédia, a gente tem que ver que quando chega aqui no Shakespeare já tem uma mistura muito grande, tá? Desses termos. Não é que esses termos não ajudem para nada. Eles ajudam a gente a entender, mas o Shakespeare não escrevia uma tragédia nos moldes perfeitos que o Aristóteles falava que era para ser, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ver. Ficou alguma dúvida sobre tragédia, comédia, assim? Podem perguntar. Não? Beleza. Então, vamos indo adiante para a peça ela mesma. Então, a gente tem essa peça, né? O Mercador de Veneza. Eu vi que, né, tem algumas pessoas que nunca leram, então a gente vai fazer aqui a gente vai fazer um resumão bem todo, né, apanhado, mas depois é bem recomendável que leiam a peça ou que vejam filmes, né, porque sempre vai ter. Tem um filme famoso de 2004 com o Al Pacino no papel do Shylock, né, tem, né, e outros atores mais ou menos famosos, né, o Jeremy Irons é o Antônio, né, então uma obra muito bem feita, assim, tecnicamente, embora eles tenham focado muito na questão
do antissemitismo, certo? Então eles quiseram, assim, usar o Mercador de Veneza desse filme para expor, assim, a feiura da época com relação ao antissemitismo, tá? Porque essa é uma peça que é muito controversa, nesse sentido, hoje em dia algumas pessoas, né, acham feio, assim, encenar essa peça por causa disso, porque o Shylock, sendo judeu e sendo tão caricato, assim, como uma figura má, pode, né, ferir a sensibilidade moderna, certo? Então, eles tentaram salvar por aí nesse filme, né? Focassem na feiura do Antônio, que cospe no Shylock. No filme isso aparece, assim, tá? Na peça, o Antônio, né, que é o Mercador de Veneza, do título, né, a gente vai ver por quê, mas é mencionado, o Shylock fala, tu cuspiste em mim, né, em dado momento da peça, mas não aparece, né, na encenação não deveria aparecer, mas no filme eles fizeram questão de botar como primeira cena, né, uma cena que não está na peça, é só mencionado no diálogo, então aparece a cena do Antônio cuspindo no Shylock, né? Então eles tentam assim salvar, né, um pouco, né, redimir um pouco o personagem do Shylock, né? A minha visão, que a gente vai tentar que eu vou tentar expor aqui para vocês, vai bem diferente, tá? Não tem esse teor sociológico e eu acho que não era nada disso que o Shakespeare tinha em mente ao criar o Shylock, nem para criticar os judeus, nem para mostrar a feiura do antissemitismo, nenhuma dessas duas coisas, tá? Pode até ser que houvesse, né, na escrita, pode ser que o Shakespeare fosse um pouco antissemita, pode ser, né? Mas isso aí não quer dizer nada para nós aqui, tá? Não vamos nos focar nisso, esse é um dos primeiras pedras de tropeço que a gente pode ter aqui ao ler essa obra, tá? Que a gente vai ver alguém falando, não, mas é aquela peça em que o Shakespeare destila todo o seu antissemitismo ali no personagem do Shylock. Não é nada disso, eu acho que está bem claro que não é nada disso, que não, pelo menos não é esse o foco da história, né? Pode estar ali como um elemento muito pequeno, mas não é o foco. A gente vai ver o que eu acho que é o foco aqui também agora em seguida, tá? Uma segunda questão que se levanta aqui, nessa classe sociológica, é o seguinte, tá? A primeira, do começo ao fim da peça, o Antônio, esse Mercador de Veneza, ele tá melancólico, certo? A primeira frase da peça aqui, do Antônio, ó, Antônio, primeira frase, garanto que não sei porque estou triste, tá? E ao longo de toda a peça o Antônio vai estar triste e a gente não sabe, e ele não sabe, né? Ele afirma aqui, com todas as letras, não sei, estou triste, mas não sei porquê, tá? Então ao longo de toda a peça ele vai estar triste, né? E a gente vê também, né? Ao mesmo tempo ele é muito solícito com o Bassanio, tá? O Bassanio que é o segundo protagonista da peça, vamos dizer assim. Então os três protagonistas são Bassanio, o Antônio e a Pórcia, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas então, assim, ele é muito solícito, ele em várias passagens fala do amor dele pelo Bassanio, e vai, e fala, e o Bassanio também faz coisas ao longo da peça que demonstram um amor, um apego muito grande ao Antônio. E não tem uma grande explicação, né, no texto, de por que esse apego. Isso levou muitas pessoas a, então, dizer que havia um amor homoerótico entre o Bassanio e o Antônio. Essa seria, né, para outros, né, aqueles que não ficam se apegando à questão antissemita, se apegam a essa questão dizendo, porque é uma peça gay, homoerótica, né, algo assim, né. E, de novo, parece existir um pouco disso na história, né. Essa interpretação não é totalmente descabida, certo? Mas, de novo, eu tenho uma teoria, né, que eu vou expor aqui para vocês, de por que é assim, tá? Mas, de novo, isso é um elemento muito pequeno, certo? Um elemento muito pequeno. O que é o cerne da trama? O cerne da trama é o seguinte, o Bassanio precisa de dinheiro para fazer a corte e a Pórcia, ou seja, isso também é a explicação que o pessoal diz por que o Antônio está tão triste, né? Porque ele vê que o Bassanio, então, estaria querendo se casar e aí a relação deles iria, né, estaria perto do fim. Então, essa seria uma das teorias. Isso nunca está escrito aqui. Também não está escrito. É uma teoria, né, que se levanta.
Então o Bassani vai até o Antônio, que diz que vai emprestar o dinheiro sem pestanejar. Ele diz, não, é agora. Só que ele não tem o dinheiro e ele precisa pegar emprestado dinheiro. E logo com quem ele vai ter que pegar emprestado? Com o Shylock, o desafeto dele, certo? Então ele não tem o dinheiro em mãos, certo? Todo o dinheiro dele então está no mar. Ele é um mercador por isso. Ele compra e vende mercadorias, traz para Veneza, certo? Veneza é uma cidade muito comercial na época, né? Então todo o dinheiro dele estava empenhado em navios que estavam levando ou trazendo mercadorias. Ele não podia dar o dinheiro para o Bassani na hora, então ele precisa pedir emprestado ao Shylock, certo? E aí o Shylock diz que, então tá, beleza, vamos emprestar, né? E aí qual vai ser a fiança? Aí a fiança é aquela coisa que quem conhece a obra sabe, né? Muito famosa. O Shylock pede, então, que ele deu que se ele não conseguir pagar em 3 meses aquele dinheiro, que é 3.000 ducados, ele tem que, né? O Antônio vai dar uma libra da própria carne para o Shylock, certo? Então essa é o grande nó da trama, né? E como vocês podem imaginar, coisas acontecem e o Antônio não consegue pagar, né? Então o Shylock cobra essa dívida, né? Cobra essa fiança aí, né? Porque ele é um desafeto também, né? Do Antônio, os dois são desafetos entre si na peça, né? E aí tem um julgamento para ver, né? Para que aconteça então, para decidir se o Shylock realmente tem direito àquela 1 libra de carne, né? Daí a gente vai ver o que vai acontecer em seguida. Então esse é o cerne da peça, tá? E não tem como dizer que nem é o homossexualismo suposto, nem o antissemitismo, são coisas que são elementos, estão ali, né? Principalmente o antissemitismo, né? Isso é bem factual. Agora, o homossexualismo é mais teoria, né? Não tem uma afirmativa clara na peça, certo? Então essas são as duas interpretações nem são interpretações, né? São teorias, são especulações que se fazem em torno da peça sem olhar ela com mais, né, a meu ver, sem olhar ela com o verdadeiro olhar que tem que ser posto nela. Qual é esse olhar? Eu acho que está bem claro que toda a peça é alegórica, certo? E aí, assim, em que sentido, né? Talvez vocês se perguntem. No sentido de que cada personagem quase que significa outra coisa, certo? Que não ele mesmo. Então a gente tem que pensar assim, então tá, tudo é conceitos aqui, a Pórcia, né? Eu vou dizer assim, o Shylock significa o demônio. E ele significa mesmo, né? A gente vai ver que é bem factual, está escrito, né? Tá escrito no texto que ele é um demônio, né? Então quer dizer que ele é o demônio, ele é o demônio, o capeta. Não é assim, né? O Shylock é o Shylock, ele é um personagem da peça, ele executa suas ações, né, como um ser humano, ele é um ser humano, ele é um homem, mas existe um segundo nível, certo? Então a gente tem que trabalhar com isso. Ao mesmo tempo que são seres humanos, existe um segundo nível de compreensão que existe ao mesmo tempo que o nível literal, tá? Isso que é o importante, a gente não pode se apartar do nível literal e transformar num joguinho de conceitos, porque daí a gente vai perder, né, a base da história, que é o literal, né? Então a gente entra aqui naquela divisão de que o Dante fala, né? De que os padres da igreja falavam muito, até Santo Tomás se falava, que eram os 4 níveis de leitura, né? O nível literal, alegórico, moral e anagógico ou espiritual, certo? Então, nível literal, então era usado isso, principalmente para as escrituras, tá? Para se lerem as escrituras. Mas pode ser usado em outras obras e funciona muito bem. Aqui a gente vai ver como funciona muito bem também, certo? Então, tem o literal, que é os fatos. O que aconteceu? Não, o Bassani precisa de dinheiro, foi pedir para o Antônio disse que ele podia pegar emprestado com o nome dele,
etc, 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 até o final, até o julgamento, certo? A corte do Bassanio, a Pórcia também é a segunda trama, tem duas tramas, tá? Essa peça tem duas tramas, bem, né, que também já é isso também já é fugir daquela definição estrita do Aristóteles, né? Tem duas tramas bem claras, não é subtrama, são duas tramas. Tá? Uma é o Bassanio cortejando a Pórcia, né, e até ele conseguir conquistá-la, e a segunda é a trama do Shylock e do Antônio, né, cobrando a dívida de carne do Antônio, certo? Então esse é o nível literal. Depois nós temos o nível alegórico que a gente vai ver, onde o Shylock, vamos partir dessa base que eu acho que é o mais claro aqui, o Shylock significa o diabo, né? O diabo mesmo. É realmente existente, mas, repito, é um segundo nível, tá? Os dois níveis existem ao mesmo tempo, tá? O Bassanio representa a alma, né? O Bassanio representa a alma humana que está entre o céu e a terra, tá? Entre o céu e o Shylock, entre o Shylock e a Pórcia, né? Que é onde ele quer chegar, ou Belmonte, que é o lugar onde a Pórcia mora, certo? Então, Belmonte quer dizer belo monte, já lembra o paraíso, né? O paraíso, às vezes, o paraíso terrestre, às vezes, é colocado como um monte, inclusive no Dante, certo? Ele está no topo do purgatório, né? Então, belo monte é um lugar onde a Pórcia mora, certo? Então, o Bassanio está entre esses dois planos. Aí nós temos também o Antônio, né? Que, na minha interpretação, significa Cristo, tá? E aí eu vou divergir um pouco do professor Munir Nasser, vocês podem procurar depois, se encontra na internet, o professor Munir Nasser, ele faz uma análise dessa obra, e nisso ele não fala, né? Ele faz uma análise alegórica também, mas ele não fala que o Antônio é uma figura do Cristo. Então, ele coloca o Antônio mais ou menos como o Bassanio, no mesmo nível, né? Como se fosse a alma humana entre a Pórcia e o Shylock, né? Então, podendo se mover para cima ou para baixo, né? Para a danação eterna ou para o céu, né? Mas eu acho que o Antônio, significa Cristo, e existem bons indícios disso, né? Principalmente essa questão da carne, né? Então, o Antônio vai dar a carne dele pelo Bassanio, certo? E isso, para mim, é a explicação de por que essa relação supostamente homerótica, na verdade, é a relação da alma com o Cristo, certo? Então, chega uma parte da obra, a gente vai ver que o Bassanio coloca o Antônio acima da própria esposa, da Pórcia, certo? E aí, aí também as pessoas falam, não, olha, eles tinham uma relaçãozinha, né? Eles tinham um negocinho antes, né? Então, mas não, por quê? Porque o que significa Pórcia na minha interpretação? Significa alma virtuosa, certo? Então, o Bassanio está indo em direção à alma virtuosa ou a cair nas mãos do Shylock, do demônio, né? E, bom, essa é a estrutura básica, né? Agora a gente vai ver, então, se realmente é assim e por que eu acho que é assim, né? Estranho, né? Não parece, quem leu já, né? Eu não vi nada disso, então vamos ver aos poucos. Depois nós temos vários outros personagens, né? Que também, por exemplo, Lancelot, que é um criado de Shylock, né? Que foge da casa de Shylock. Inclusive a casa do Shylock é descrita como um inferno pela própria filha dele, em dado momento, né? Então ele também significa, de certa forma, a alma que foge. A filha do Shylock também. No fim da peça, todo mundo fugiu do Shylock. E o Shylock está sozinho, né? É como se todos conseguissem fugir para Belmonte. Todo mundo está em Belmonte no final da peça, né? Mas em dado momento, no começo da história, vários estão na mão do Shylock, né? E a Pórcia está lá sozinha em Belmonte, né? Então, toda a peça é essa passagem, né? Essa fuga das garras do demônio, do diabo, a anulação da ação do diabo e, né, o pessoal ficar vivendo lá com a Pórcia, então, que é essa alma virtuosa. Então, todo mundo
fica vivendo em volta dessa figura, né? Que é a Pórcia. Claramente ela é a heroína da história, né? Não sei, para quem leu, acho que fica bem claro que quem realmente resolve, né? Quem realmente resolve a grande querela ali entre o Shylock e o Antônio é a Pórcia, certo? O Bassani não pode fazer nada, o Graciano não pode fazer nada, o próprio Antônio parece que nem quer fazer nada, parece que ele quer morrer até, né? Ele dá muito a entender isso. Quando ele vê que ele não vai conseguir pagar o Shylock, ele se resigna de uma forma que parece que ele quer morrer mesmo, né? O próprio duque da cidade não pode fazer nada, é a Pórcia quem consegue, né? Uma jogada assim de mestre, uma jogada de jurídica, assim, né? Num detalhe jurídico, salvar o Antônio, certo? Então, ela é a grande heroína, né? E na minha interpretação alegórica aqui, ela é a alma virtuosa, certo? Aqui nós queremos, pode ser, o Munir Nasser fala que ela é o céu, né? Também, ou que ela é o espírito, ela é o polo superior, é o polo positivo da história, isso é certo, né? Mas eu interpreto ela mais como a alma virtuosa, certo? Então nós temos também um outro símbolo muito importante da história, que é o dinheiro, tá? E aqui o dinheiro, ele muito claramente faz o papel que tem na parábola dos talentos, no Novo Testamento, certo? Então, as pessoas recebem dinheiro, elas têm capacidade, então elas têm que fazer alguma coisa com aquele dinheiro, elas têm que investir e ter lucro, né? Esse lucro da parábola dos talentos, né, pode ser entendido de diversas formas, converter muitas pessoas, né? Ou o fato de que tu tem a tua alma, tu tem as tuas capacidades, assim, mentais, espirituais, e tu tem que fazer elas se tornarem virtude, né? Frutificar em virtude, várias coisas assim, né? Mas o dinheiro, então, ele para mim claramente significa a mesma coisa que os talentos, ou a graça salvífica, né? Eu coloquei no meu esquema aqui como graça, né? O dinheiro significa graça, certo? Então, a gente vê que no processo da obra, o Antônio, então, é quem empresta o dinheiro ao Bassani, né, essa alma, e o Bassani, muito claramente, ele é um cara que gastou todo o dinheiro dele, tá? Ele tá sem dinheiro, ele é um cara que veio de uma família rica, de Veneza, mas ele dispôs todo o dinheiro dele, né? Não sei se isso sugere alguma coisa para vocês, né? Mas para mim está bem claro, e inclusive também existem indícios no texto que ele é como fosse o filho pródigo, né? O Bassani, naquela situação, ele é como o filho pródigo, ele gastou todo o dinheiro e ele vai pedir um pouco mais emprestado pro Antônio, né? Vai pedir, porque já pedia emprestado antes, certo? Por isso também mais um indício de que o Antônio é uma figura do Cristo, né? Ele está sempre pedindo dinheiro emprestado e agora ele pede de novo, né? Mas agora, no começo da peça, o Bassani, que é como um filho pródigo, ele quer usar para o bem, então, finalmente, ele quer pegar aquele dinheiro, gastar tudo para conquistar a Pórcia, que é a alma virtuosa, como eu falei, tá? Essa é, vamos dizer assim, um esquema bem geral da coisa, tá? Então, ele gastou tudo já, mas ele está voltando ao pai. Primeira cena, ele vai falar com o Antônio, né? Como se fosse o filho pródigo voltando para o pai, certo? E ele vai lá pedir de novo mais alguns talentos, porque ele vai... Não, agora é como se ele dissesse, agora eu vou botar isso aqui para investir em uma coisa boa, certo? Então, bem claro isso, tá? E como é que a gente sabe todas essas coisas? Pelo texto. A gente tem que ler o texto e a gente tem que ter essa ideia da leitura alegórica que se perdeu. Por que a gente não entende mais o Mercador de Veneza e toda a obra do Shakespeare? Porque ela é assim, porque a gente perdeu as ferramentas para fazer essa leitura alegórica, tá? Mas para quem sabe mais ou menos que isso é possível, que é possível esses dois níveis de entendimento, a gente consegue captar, né? Um pouquinho de atenção a gente consegue captar. Eu espero que a gente consiga ler tudo aquilo que eu planejei aqui. Tá? Ficou alguma dúvida sobre a coisa da alegoria ou sobre algum personagem? Algum símbolo que eu falei aqui?
né? Também tem a parte muito famosa e muito legal que né, existe um teste para conquistar a Pórcia, né? Porque não é assim para conquistar uma alma virtuosa, né? A gente sabe, Deus, ele, né, parece colocar assim, não, tu precisa fazer algum esforço para isso, tu não vai simplesmente querer e obter, né? Então a Pórcia também, para conquistar a Pórcia na história, no nível literal, então os pretendentes têm que ir lá e escolher entre 3 caixas, né? 3 cofres. Em inglês está casket, né? Que é uma palavra que também significa túmulo, né? Significa o caixão, na verdade, onde se coloca um corpo, né? Então tem vários níveis assim de significado. Daí tem um de ouro, um de prata e um de chumbo, né? E aí os pretendentes têm que ir lá, tem uma frasezinha escrita no cofre e ele tem que decifrar em qual deles está o retrato da Pórcia, né? Então a gente vê na peça 2 pretendentes que escolhem errado até o Bassanio chegar então em Belmonte na sua primeira visita ali e conseguir escolher corretamente, tá? Vamos começar aqui então, fazer essa visão bem ampla da obra toda, vamos passar por todos os atos e todas as cenas, tá? Não ficou nenhuma dúvida mesmo, né? Certo. Então vamos lá. Primeiro ato, então, né? A peça é dividida em 5 atos, né? Como quase todas do Shakespeare, ou todas, né? Mas de tamanhos desiguais, né? O primeiro ato tem 3 cenas, o segundo tem 9, o terceiro tem 3 ou 4, o quarto tem 2 e o quinto ato tem 1 cena, né? Que as cenas são subdivisões, né? Então, no primeiro ato, fica bem claro, né? É o ato de exposição, né? O autor tem que expor todos os personagens principais, a trama principal. E o Shakespeare, como era um exímio escritor nesse sentido também, ele faz isso muito bem. Os 3 atos, assim, primeiro, Antônio e Bassanio, né? Coloca-se então o problema do Bassanio precisar de dinheiro. No segundo ato, então aparece a Pórcia, é introduzida a Pórcia e a Nerissa em Belmonte, né? Introdução dos personagens e começa a se revelar a questão de como os pretendentes poderiam conquistar a Pórcia, tá? Também disposição, né? Terceira cena do primeiro ato é o Bassanio com o Shylock e aquela questão de pegar o dinheiro emprestado e quando se faz então aquele pacto, né? Vamos deixar bem claro que o que acontece ali é um pacto fáustico entre o Bassanio, o Antônio e o Shylock, né? Existe um pacto com o diabo, literalmente, certo? Então, aí a gente só entende isso, é claro, no nível alegórico, né? No nível literal, o que está acontecendo é um pacto comercial, né? O Shylock empresta o dinheiro, né? E o Bassanio vai pagar depois, o Antônio vai pagar depois, certo? Mas, no nível alegórico, se o Shylock realmente significa o diabo, então o que está acontecendo ali é como se fosse um pacto fáustico, tá? Eles pegam... e se o Antônio é uma figura crística, né? Ele não é o Cristo, evidentemente, ele representa, entende? Ele representa, de certa forma, então ali é como se o Cristo, né? O mundo jaz no maligno, certo? Então, todas as coisas que tem no mundo, de certa forma, elas são do diabo, né? Então, a gente acaba pegando emprestado dele muitas coisas, né? Parece ser isso que a peça está querendo dizer. Mas aí tem que pegar essas coisas do mundo e, né, comprar a Pórcia com ela. Senão a gente vai acabar tendo que pagar para o diabo o preço, certo? De ter usado essas coisas do mundo, né? Na minha interpretação, mais ou menos isso está acontecendo ali, tá? Quando eles pegam emprestado com o Shylock, que representa o diabo, certo? Então, sim? Não seria estranho Cristo fazer um pacto com o diabo? Pois é, mas exato, é uma dificuldade da interpretação. Mas como eu disse, ele representa, mas ele não é o Cristo, né? A peça não está dizendo que o Cristo faz um pacto. Mas se a gente for ler
né, pode ser lido mais ou menos na clave que é o livro de Jó, né? O diabo vai se entrevistar com Deus e Deus dá várias permissões ao diabo. Assim, não, pode tentar o Jó, pode tirar todas as coisas dele, pode transformá-lo num leproso, né? O próprio Deus faz essas concessões no livro de Jó, que é uma coisa bem... dá o que pensar, né? Se a gente for ver. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Tá? Mas, de novo, é interpretação aí. Né? A gente está dizendo de interpretação, não é? Pode ser que eu esteja errado nesse quesito. Pode. Tá? Mas é uma cena complicada mesmo. Tá? Vamos lá. Então, cena 1. Numa rua em Veneza entram Antônio, Salarino e Salânio. Esse Salarino e Salânio são amigos ali, tanto do Bassanio quanto do Antônio, tá? São personagens secundários, claramente, mas eles têm algumas funções na peça, sim, mas todas funções secundárias, certo? De apoiar aqui uma ação aqui, de estar sempre, eles estão sempre juntos, né? Eles são mais ou menos amigos dos dois, eles nunca traem nem nada, ninguém, certo? São personagens secundários bem básicos mesmo, né? Então vamos começar aqui a cena 1, vamos ler um pouquinho dela, né? Começa. Antônio. Garanto que não sei por que estou triste. A tristeza me cansa como a voz. Mas como a apanhei ou contraí a tristeza, né? Do que é feita ou do que terá nascido ainda não sei. A tristeza me fez um tolo tal que é difícil até saber quem sou. Então ele está tão triste que ele já não sabe quem ele é. Certo? Isso me lembra um pouco, ainda nessa clave interpretativa alegórica do Cristo no Jardim das Oliveiras, né? Ali, né, diante da paixão. Se o julgamento que vai ter no quarto ato é realmente como se fosse a paixão, alegoricamente, não exatamente igual, não com todas as implicações teológicas, obviamente. Então aqui é como se ele estivesse, né, sofrendo, como se ele estivesse sofrendo, talvez por causa do próprio Antônio, Bassanio, né, que está nesse meio do caminho, né, nesse meso del caminho. Ele pode tanto ir para o lado da Pórcia quanto para o lado do Shylock, né. Tanto ele pode se perder como ser salvo, né. Salério. Sua mente é jogada pelo mar, onde suas galeras enfunadas, como fidalgos ou burgueses ricos, estrelas do espetáculo do mar, passam os olhos nos barcos pequenos que as saúdam humildes quando passam, voando com suas asas bem tecidas. Aí o Salério está dizendo, está preocupado com os teus navios que estão no mar. Né? Aí o Solânio, né? O Salânio continua nessa mesma toada, né? Falando do problema do Antônio é que os navios dele estão no mar, né? Aí o Antônio responde, não creiam nisso, pois por sorte minha, meus riscos não estão todos num só casco, e nem num só lugar. Meu patrimônio não vive dos sucessos de um só ano. Não são negócios que me fazem triste. Então ele nega, né? Então está apaixonado, diz Antônio. Nada disso. Solânio. Então não é paixão? Então está triste porque não está alegre? De igual modo pode rir e pular, dizer-se alegre por não estar triste. Mas pelo Deus de Janus, a natureza faz gente esquisita. Alguns têm olhos de sorriso eterno e riem como papagaios loucos. Há outros com aspecto tão azedo que não mostram os dentes num sorriso, mesmo que os céus garantam que haja graça. Lá vem Bassanio, seu gentil parente, com Graziano e Lorenzo, até mais ver. Então esse Graziano, né, um amigo também deles, né, que é um falastrão, mas ele vai ter um papel relativamente importante na história, né? Inclusive é ele que encerra a peça. Então o que o Solânio disse é que o Antônio simplesmente está triste porque ele não está feliz, não tem nenhuma causa, né? Ele poderia muito bem estar feliz, então, e não estar triste. Né? Esse jogo de palavras, essa inventividade do Shakespeare muito, né, divertida nesse caso. Né? Então chega o Bassanio, né?
E aí diz, senhores ambos, quando festejamos, tornam-se estranhos? Será necessário? Né? Então ele já chega assim, as primeiras palavras do Bassanio é que ele está, né, querendo festa. Né? Então ele ainda é esse cara um tanto frívolo, né? Essa alma um tanto frívola. Né? Quando quisermos, o prazer é nosso, diz Salério. Lorenzo, senhor Bassanio já encontrou Antônio? Nós o deixamos, mas de noite à ceia devemos encontrar-nos, não se esqueça. Então eles vão se encontrar, né? Esse Lorenzo também, um amigo deles, que depois vai ser ele que vai conquistar a filha do Shylock, né? E raptá-la da casa dele, certo? Ele é um cristão, a filha do Shylock, né? Por ser filha do judeu, também é uma judia, né? Ela também é uma que vai fugir da casa de Shylock, né? Que é, como eu falei, é o inferno. Né? Ela mesma, a Jéssica, filha do Shylock, diz que a casa deles é o inferno. Certo? Bassanio, não faltarei. Senhor Antônio, Graciano agora, o falastrão. Senhor Antônio não tem bom aspecto. É por levar o mundo tão a sério. Ele não vale um preço assim tão caro, mas creia-me, mudou de forma incrível. Antônio, o mundo é mundo para mim, Graciano. Um palco com um papel para cada um. E o meu é triste. Então, isso aqui aparece em algumas peças do Shakespeare, né? Essa imagem do mundo é um palco, né? All the world is a stage, né? And we must play a part. Né? Então, essa ideia de que o mundo é como se fosse um teatro, né? Não é uma coisa que tenha... Né? O mundo aqui é o mundo mesmo, né? Aquele mundo no sentido até da igreja, assim, né? A sociedade dos homens. Não é uma coisa séria, não é uma coisa, uma substância real, né? É como o teatro, onde alguém entra, sobe ao palco e faz, né, encena um papel, mas não é sério, né? Não é quem ele é. É como se pusesse uma máscara, né? Quando tu entra no mundo é como se tu pusesse uma máscara, certo? Então essa é a ideia, né? O mundo social não é um mundo plenamente substancial, tá? É uma encenação, né? Nessa metáfora shakespeariana muito famosa, muito conhecida, que o Antônio fala, né? Meu papel é triste, né? Interessante, do ponto de vista do Antônio, se a gente se lembrar do que eu falei que ele representa. Graciano. Bom, o Graciano vai falar aqui, né? Vai falar muito, né? Fala muito, o Graciano, né? Ele advoga por uma vida frívola, né? Eles estão marcando aqui uma ceia, né, para aquela noite, né? E eles veem que o Antônio, um amigo deles, que é o mais velho dali, eles são mais jovens, certo? O Antônio deve ter uns 40, 50 anos. E eles veem que o Antônio está triste, ele não tá naquele clima, né? Clima de festa que os outros estão. Alguns dizem que a peça se passa até no Carnaval, né? No Carnaval de Veneza, que depois eles vai ter uns bloquinhos de rua ali mais tarde, né? Eles vão estar vestidos, vão estar fantasiados com máscara e tudo, vai ter aquela mascarada famosa de Veneza, né? Então eles babá, né? Muita conversa aqui, até que saem todo mundo e fica só o Antônio e o Bassanio. É a última fala do Graziano aqui. Obrigado, silêncio só vai bem, a língua seca e moça de vergonha. Daí o Antônio, será sabedoria? Bassanio, Graciano fala uma imensidão por nada, mais do que qualquer outro em Veneza, e suas razões parecem sempre 2 grãos de trigo perdidos em 2 sacos de joio. É preciso procurar o dia inteiro para achá-las, e quando se as encontra não valem a busca. Né? Então, Graciano, falastrão, né? Só pensa em ter uma vida frívola, com jantas, né? Bloquinho de carnaval e esse tipo de coisa. Antônio, agora diga-me qual é a moça, a quem jurou buscar, qual peregrino, e de quem disse que me falaria. Então o Antônio já sabia que existia uma moça na vida do Bassanio, certo? De novo, aqui a interpretação homoafetiva, homoerótica, né? Parece que começa a ter algumas razões de ser. Então o Antônio estava triste, e ele já sabia da Porcia,
né? Então, Bassanio. Você bem sabe, meu querido Antônio, o quanto eu dissipei meu patrimônio. Primeiro indício de que o Bassanio representa o filho pródigo. Por ostentar aspecto mais vistoso do que podiam meus recursos parcos. E nem lamento ver-me rebaixado daquele nobre nível, mas me importa conseguir reparar as grandes dívidas de que o passado, muitas vezes pródigo, deixou-me presa. Então está cheio de dívidas, certo? Pode interpretar essas dívidas como pecados a serem purgados? Pode. Né? Então, de novo aqui, né? Esse tipo de peça alegórica do Shakespeare, que existia muito na Idade Média, embora não tenha chegado tantos para nós, mas é isso. Ele tenta mostrar qual é que é a dinâmica da alma no mundo, né? A dinâmica real, né? A dinâmica real não é a dinâmica horizontal só social. Essa dinâmica é a dinâmica do todo mundo é um palco, né? Essa dinâmica, mas tem uma dinâmica vertical, céu, inferno, tá? Que para nós hoje em dia está bem perdida, né? Em qualquer nas obras de arte, tanto quanto na nossa própria vida, né? A gente não, por ter sido criado uma cultura já muito materialista, né? Nesse sentido, a gente perdeu um pouco, né? Dessa visão para o alto. Não estou nem dizendo de religiosidade, estou falando de ter na alma a imagem, né? Do céu, né? Desse eixo vertical, cima e embaixo, né? Então, a quem mais devo em dinheiro e amor? Aqui, ó, deixou-me presa. E é a você, Antônio, a quem mais devo em dinheiro e amor. E é desse amor que tenho agora estímulo para revelar os planos e objetivos que fiz para me quitar do quanto devo. Então, ele parece que ele está num estado aqui já de penitência, né? De contrição, pelo menos, né? Ele está planejando sair daquela vida dele de filho pródigo. Antônio, meu bom Bassanio, continue, eu peço. Se tudo estiver como você dentro da honra, pode ter certeza que minha bolsa, eu mesmo e meus recursos estaremos como sempre ao seu dispor. Então, se o Antônio é uma figura do Cristo, isso não parece ser como Cristo recebe um penitente, certo? Ele sempre tem, né, o perdão a oferecer na sua bolsa, né? Bassanio, quando menino, se eu errava o alvo, lembrando que pecado quer dizer errar o alvo, né? Pelo menos em hebraico quer dizer, agora não lembro qual é a palavra certa. Atirava outra flecha de igual voo, no mesmo alvo, mas com melhor mira. E muitas vezes neste risco duplo a ambos encontrava. Lembro a infância porque o meu plano tem essa inocência. Então o plano dele tem a inocência da infância. Devo-lhe muito e tudo quanto devo perdi com travessuras. Mas se ousar arriscar outra flecha no sentido em que foi a primeira, eu lhe garanto que num só alvo encontrarei as duas. Então assim, os santos padres, assim, na igreja, se faz uma divisão entre aquele que é o pecador, que peca por causa da luxúria, assim, no impulso do pecado da alma concupiscível, e o ímpio, né? Ou o iníquo, aquele que peca por fazer um plano para pecar. Tá? Tem essa distinção. O Bassanio parece que é esse cara que pecava por impulso, porque tinha muita vitalidade, queria fazer as coisas, mas não é que ele planejava fazer o mal aos outros, né? Ele tinha esse pecado mais concupiscível, certo? Ao contrário do Shylock, que planejava tudo, um cara completamente rigoroso nas suas travessuras, como disse o povo. Então o Antônio disse que ele não precisa ficar fazendo circunlóquios, né? Não precisa ficar fazendo introduções muito retóricas e muito, né, oratórias, é só pedir, né? E o Bassanio, então agora a introdução da Pórcia nas palavras do Bassanio, tá? Há em Belmonte uma moça muito rica que é linda e o que é mais lindo ainda, é virtuosa. De seus belos olhos já recebi mensagens silenciosas. Então,
Se Pórcia representa a alma virtuosa, né? Então o Bassani está dizendo aqui que ele já teve, né, na sua alma, ele já entreviu assim, algo da pureza, da bondade de ter uma alma virtuosa, certo? Seu nome é Pórcia, e ela não vale menos que a filha de Catão, mulher de Brutus. Catão, tão famoso censor do mundo romano, que era um cara extremamente rígido, certo? E nem o mundo ignora seu valor, pois de todo rincão os quatro ventos trazem-lhe pretendentes os mais nobres. Depois eu vou comparar então a Pórcia ao Jasão, né? Ao velo de ouro da viagem do Jasão, certo? Então esse prêmio, né? Esse velo de ouro que é um prêmio mais cobiçado, então um dos mais cobiçados prêmios na mitologia, né? Antônio, então para concluir primeira cena, já sabe que meus bens estão no mar, não tenho ouro nem mercadorias para levantar tal soma, mas insisto que use do meu crédito em Veneza, e tudo que obtiver por meio dele é de levá-lo para Belmonte e Pórcia, indague por aí, como eu também, onde há dinheiro, não questionarei se por meu nome ou crédito terei. Então, se bastante significa Antônio significa o Cristo, então ele está dizendo, bom, eu não posso intervir diretamente, mas pede o crédito ao mundo, né? Usa as coisas do mundo e tenta conquistar a Pórcia, certo? Então Cristo, de novo, se o Antônio representa o Cristo, então Cristo não vai fazer uma intervenção direta, o cara tem que fazer pelos próprios esforços, então ele vai ter que ir lá. Quem vai pedir o dinheiro ao Shylock depois é o próprio Bassani. Tá, então, cena 2, entra casa da Pórcia em Belmonte, tá? Pórcia e a Nerissa. A Nerissa é a dama de companhia da Pórcia, né? Aquela que acompanha, fica fazendo os trabalhos manuais para sua senhora, né? Pórcia. Palavra de honra, Nerissa, que meu pequeno corpo está cansado deste imenso mundo. Nerissa. Estaria, senhora, se suas misérias fossem tão abundantes quanto as suas bênçãos e fortunas. Mas pelo que vejo, os que saturam com excessos ficam tão doentes quanto os que minguam por falta. Então aqui, claramente, a gente vê a doutrina do meio termo, né? Do meio termo de ouro, né? Aqueles que saturam com excessos ficam tão doentes quanto os que minguam por falta. Tanto por excesso quanto por falta, tu podes errar, né? Na vida moral. Tem que ficar no meio termo, certo? Que é difícil, né? Não é fácil encontrar esse meio termo. Mas é o que se busca. Sempre é mais tranquilo ter-se um pouco menos. Dinheiro demais compra cabelos brancos. Um modesto conforto garante melhor vida. Pórcia, bem pensado e melhor dito. Nerissa, e muito melhor ainda se seguido. Pórcia, se fazer fosse tão fácil quanto saber o que se deve fazer, as capelas seriam igrejas e as choupanas palácios. Bom pregador é aquele que ouve e atende a seus próprios sermões. Acho mais fácil dar bons conselhos a 20 pessoas do que seguir eu mesmo a um só deles. O cérebro é capaz de conceber leis para controlar o sangue, mas uma cabeça quente ignora todo e qualquer decreto frio. A juventude é louca como a lebre, foge aos pulos dos obstáculos que os bons conselhos custam para armar. Então aqui ela está dizendo, né, a Pórcia, né, que existem dois princípios dentro do homem. Um é o racional, que coloca as regras, que enxerga que as coisas certas a se fazer, mas existe um outro princípio que é mais quente, que é quente. O princípio racional é frio, ele não é muito convincente. O princípio dos prazeres, né, esse princípio que busca os prazeres é muito mais quente, e ele, né, geralmente nos toma e faz a gente passar por cima das armadilhas da razão, por assim dizer. Mas não é com esse tipo de raciocínio que vou escolher meu marido. Ai de mim, por que dizer escolher? Não posso nem escolher, nem quero quem quero, nem recusar quem não quero, pois os desejos de uma filha viva estão submetidos à vontade de um pai morto. Então, aqui a gente vê o primeiro pai, né? Tem 3 pais nessa história, né? O Bassânio, nada se fala de pai, né? O Antônio também se fala de pai. A Pórcia tem pai.
tá? Mas o pai dela já está morto, né? Mas ela claramente obedece ao pai na questão das provas para se casar com ela. Ela gostaria, parece que ela gostaria de escolher por conta própria, mas ela se submete à vontade do pai. Então é um claro indício, né, um dos primeiros aqui, de que a Pórcia representa, né, a alma virtuosa, porque ela obedece o pai, mesmo que o pai esteja morto, aspas aqui, né, ou ausente, certo? Então a gente tem 3 pais, né? Um é o Shylock, né? Esse aqui, né, o pai da Pórcia, e tem o pai do Lancelot, que é um dos servos do Shylock, que aparece, que é um pai cego também que aparece. Bem na hora que o Lancelot está cogitando fugir da casa do Shylock, aparece o pai dele, que é cego, e ajuda ele ali a trocar de mestre, né? Daí o Lancelot passa a trabalhar para o Bassanio, certo? Então, essa aqui é uma coisa que eu peguei até com o professor Monir Nasser. Ele fala que isso é um reflexo num nível inferior da peça, dessa conversão, que todo mundo vai se convertendo ao longo dela, né? Então, o próprio Lancelot, que estava nas garras do Shylock, né, ele prefigura a conversão do Bassanio, né, da Jéssica e várias outras, certo? Então, esses são os 3 pais que tem, certo? Um está morto, um é o próprio diabo, né? E o outro é cego. Né? E existe um outro que faz uma figura paterna, que é o Antônio para o Bassanio. Isso é até uma coisa que eu acho estranho, que ninguém nunca levantou, ou pelo menos talvez tenha levantado, né? Sempre tem alguém que faz. É que o Antônio pudesse ser até o pai do Bassanio, né? Talvez um pai... o Bassanio um filho bastardo, é que não se menciona nada do pai do Bassanio, certo? Então, por quê? Porque ele não está seguindo nenhum princípio masculino racional, entre aspas aqui, simbolicamente, né? Então ele não tem pai na história. Mas o Antônio age como uma figura paterna, né? Ao mesmo tempo paterna e ao mesmo tempo um irmão, assim como o Cristo, certo? Cristo é nosso irmão, sob certo aspecto, mas sob certo aspecto ele é nosso pai também. Né? Enfim. Então aqui eles começam a falar, a Nerissa e a Pórcia, sobre os pretendentes, né? E ela diz que não gosta de nenhum que apareceu até agora. Isso aqui vocês podem ler depois, ou ver um filme. Geralmente os filmes não colocam todo o texto, tá? Esse filme de 2004 que eu mencionei do Al Pacino não tem todo o texto, ele corta, né? Eles picotam o texto todo, tá? Mas essa cena é cômica, certo? Uma cena bastante cômica. E aí no final eles mencionam que tinha um outro cara, né? Que era o Bassanio. O Bassanio já tinha ido à corte da Pórcia, né? Tinha visto ela. E então a Pórcia gostava, né? Ela gostava do Bassanio. Porém, ela não pode fazer nada. Ela não tem poder de escolha. Né? Ela gosta dele, mas ela vai se casar com aquele que escolher o cofre, né, a caixa, a arca certa, né, do teste. Esse termina na segunda cena. A gente tem que fazer uma pausa. Que hora normalmente é a pausa? É 10h30, né? 10h30? Um pouquinho mais. Cena 3, Casa de Shylock. Então, como eu disse, né? O primeiro ato vai apresentando todas as tramas. Trama principal, as 2 tramas principais, a da Pórcia, né? Conquista da Pórcia, casamento com a Pórcia, e agora a do Shylock, né? Na praça pública, Bassanio e Shylock. Agora a gente vai ser apresentado ao Shylock, finalmente. 3.000 ducados. Bem, Bassanio. Sim, senhor, por 3 meses. Shylock. Por 3 meses. Bem. Bassanio. E pelos quais, como já lhe disse, Antônio ficará comprometido. Shylock. Antônio ficará comprometido. Bem. Bassanio. O senhor poderá ajudar-me? Poderá fazer-me esse favor? Pode dar-me alguma resposta? Shylock. 3.000 ducados por 3 meses e Antônio comprometido. Bassanio. Qual é a sua resposta? Shylock. Antônio é um bom homem. Bassanio.
Já ouviu alguma insinuação em contrário? Shylock: ah, não. O que eu quero significar quando digo é que ele é um bom homem e que espero que compreenda que ele é suficiente. No entanto, seus bens são meras suposições. Ele tem um barco que se destina a Trípoli, outro às Índias e, pelo que ouço dizer no Rialto, tem um terceiro rumo ao México, um quarto à Inglaterra e mais outras empresas que espalhou pelo estrangeiro. Mas barcos não passam de tábuas, marinheiros de homens. Há ratos de terra e ratos de água. Ladrões de terra e ladrões de água, quero dizer piratas, além dos perigos das águas, dos ventos e dos rochedos. Mas apesar disso, o homem é suficiente. 3.000 ducados. Acho que posso aceitar o compromisso dele. Então aqui a gente tem esse pacto, que eu falei que era um pacto fáustico, né? Um pacto com o diabo. Certo? Em forma, no Fausto, do Goethe, aí é no nível literal que existe o próprio. Aqui é no nível alegórico, tá? Essa pequena diferença. Bassanio: garanto-lhe que pode. Shylock: mas só posso com garantias. E para que possa ficar garantido, estou pensando, poderia falar com Antônio? Bassanio: se quiser nos dar o prazer de jantar conosco. Shylock: tá, aí o Shylock vai dizer que ele não quer, né, porque ele é judeu, ele não gosta de comer com cristãos que comem porco. Esse é um subtema da peça, né? Tem várias piadas com judeus comendo porco. A Pórcia, né, se vocês prestarem atenção, o nome dela parece porco, né? Parece que vem de porco. Parece e vem mesmo, tá? Então Pórcia, etimologicamente, quer dizer porcino, relativo a porco, né? Sendo que ela é quem derrota. É uma piada, talvez até de mau gosto do Shakespeare, assim, né? Sendo que ela que derrota o Shylock, é como se eu dissesse, o porco derrotou o judeu, né? Mas enfim, então, é uma piada que, não sei se foi uma piada proposital, mas deve ter sido, né? Nunca vi ninguém falando sobre isso. Então, ele fala que eu sei, para cheirar porco e comer na habitação para a qual o seu profeta Nazareno conjurou o diabo, blá blá blá. Ele não quer ir na tal da festa, no tal do jantar lá dos caras. Daí o Antônio aparece do nada. Bassanio, este é o senhor Antônio? Shylock, à parte. Uma parte é quando o ator vira para o público e fala, né? Como se os outros não estivessem ouvindo. Como está pronto agora a bajular? Eu o odeio porque é cristão, e ainda mais porque ingênuo e tolo empresta ouro grátis, rebaixando os juros que cobramos em Veneza. Então aqui, importante também para essa interpretação alegórica. O Antônio empresta dinheiro também, mas ele não empresta juros. O Shylock empresta juros. Então o que o Deus nos dá, até tem uma parte que o Shylock fala que ele empresta grátis, né? Por graça, né? De novo, então Deus parece dar as coisas para nós de graça, sem que a gente nem sequer mereça. O diabo sempre cobra alguma coisa, né? Levar em conta esse pequeno detalhe. Se consigo apanhá-lo num aperto, mato a fome de queixas muito antigas, por odiar minha nação sagrada, por nos locais onde vão os mercadores. Agride a mim meus lucros e poupanças. Então aqui, né, parece que tem uma guerra entre o Antônio e o Shylock, que é uma guerra entre Deus e o diabo. Aqui chama de juros ou de usura. Maldita seja minha própria tribo, se eu o perdoo. Então aqui eles continuam conversando. Aí o Antônio fala com o Shylock. Shylock, embora eu nunca empreste ou tome para dar ou receber mais do que o em jogo, mesmo assim, para ajudar o meu amigo, quebro os meus hábitos. Então o Antônio vai entrar numa negociata que envolve juros, né, contra os princípios dele, por causa do Bassanio. Então ele vai fazer esse sacrifício, até um sacrifício dos próprios valores, certo? Aí o Shylock, eles continuam revendo os termos ali do acordo. Aí tem uma discussão aqui que envolve
personagens bíblicos. Depois vocês leem. Aí o Antônio. Repare bem, Bassanio, que o diabo cita em seu próprio bem as escrituras. Vários personagens vão chamar o Shylock de diabo, tá? Não é só aqui. A alma vil com testemunho santo é igual ao vilão de rosto amável, a maçã rubra que por dentro é podre, que aspecto encantador tem a mentira. Isso é um tema muito importante, porque quando o Bassanio, então, enfim, vai vencer a prova para conquistar a Pórcia, ele vai vencer por causa disso. Tá? Então aqui o Antônio dá a dica, que depois o Bassanio vai usar, que é nem tudo que parece é. Tá? Aqui tem a fala em que o Shylock fala, ó, cuspiu em minha manta de judeu, mas apenas porque eu uso o que é meu. Então aqui o famoso cuspe, né, que depois vai ser enfatizado naquele filme. Então eles vão falando, é uma troca, né, aqui entre Antônio e Shylock. Aqui, Shylock. Eu a mostrarei. Se for comigo ao notário e lá selar um compromisso simples que dirá, por brincadeira, que se não pagar em certo dia e local a soma ou somas mencionadas na nota, a multa imposta fica arbitrada numa libra justa de sua carne alva, a ser cortada e tirada da parte de seu corpo que na hora da escolha me aprouver. Então aqui o grande pacto, né, que envolve sangue, certo? Antônio, de cara, ó, de boa fé assino um tal acordo e direi que há bondade num judeu. Bassanio, eu não permito que por mim o assine, prefiro continuar necessitando. Aqui quase o Bassanio é quase como um São Pedro ao dizer que não quer que Cristo lave seus pés, né? Antônio, não tenha medo. Uma frase bem repetida nas escrituras, né? Não haverá multa. Nesses 2 meses ou antes do prazo do compromisso, espero ter de volta mais que 3 vezes do que assumo agora. Então, o Antônio está seguro, né? Ele se acha seguro, porque ele vai ter, vai voltar, né, os investimentos dele, ele vai ter muito mais dinheiro do que ele empenhou com o judeu. Então ele está seguro, né? Aí o Antônio assina, né? Eles vão para o notário, Antônio, vai, judeu bondoso, o hebreu está ficando bom cristão. Bassanio, não gosto de vantagem de homem vil. Antônio, não há por que sofrer por este caso, meus barcos chegarão antes do prazo. E assim termina primeiro ato, né? Primeira grande subdivisão da peça. E aqui a gente já tem as 3 linhas principais da história em andamento, tá? Isso é importante, primeiro ato de filme, mas que isso vem também desde o teatro, né? Tem que colocar os personagens principais, as tramas principais em andamento, e é isso que o Shakespeare faz aqui com maestria.